Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje, inshallah, é a nossa última aula sobre o dia da ressurreição. Lembrando que a gente está fazendo uma série de aulas sobre a morada da outra vida. E hoje, inshallah, nós vamos continuar encerrando, as aulas sobre o dia da ressurreição. Essa é a quinta aula sobre esse tema, E inshallah, hoje nós encerramos esse tema e na próxima aula nós já entramos no assunto sobre o paraíso, que é um dos destinos finais na outra vida. E, subhanallah, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a prestação de contas. Na aula passada nós falamos sobre os três grupos, O grupo dos incrédulos, o grupo dos crentes e o grupo dos hipócritas, E o que acontece com cada um desses grupos no dia da ressurreição. Mas o momento, digamos assim, mais difícil desse dia tão glorioso, desse dia tão importante, é a parte da prestação de contas. E, subhanallah, sem dúvida que essa parte é das mais difíceis pela qual a humanidade irá passar. E nesse dia, cada criatura ficará em pé perante Allah subhanahu wa ta'ala para prestar contas sobre tudo que fez nessa vida. Para alguns, a prestação de contas será humilhante, mas para outros, será a felicidade de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Alguns se sentirão como um escravo fugitivo que foi devolvido ao seu amo. Já outros sentirão como se estivessem de viagem e retornaram para acabar com a saudade através do encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah permita que nós sejamos eles. E como nós vimos na aula passada, as pessoas estarão reunidas, nuas, descalças e padecendo de fome e sede, num dia cuja duração será de 50.000 anos. E essa espera será terrível para os incrédulos e leve para os crentes, como Allah subhanahu wa ta'ala nos informou. E nesse momento vai ocorrer o que nós conhecemos como a Shafa'at al-Uzma, que é a grande intercessão de Maqam al-Mahmud, a posição honrosa do nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quando o sofrimento se intensificar nesse dia e as pessoas estiverem em desespero, elas vão recorrer aos profetas a fim de que alguém interceda perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, as pessoas, a humanidade toda, vão ir até os profetas que têm uma posição elevada perante Allah subhanahu wa ta'ala, para que os profetas intercedam a favor deles, para que os libere daquela longa espera e que comece então a prestação de contas. Toda a humanidade, os primeiros e os últimos, todos juntos se dirigirão ao nosso pai Adam, alayhi salam, profeta Adão, primeiro ser humano, alayhi salam, e lhe dirão: tu és Adam, o pai da humanidade. Allah te criou com sua mão e insuflou-te do seu espírito e ordenou que os anjos se prostrassem perante ti. Interceda por nós perante nosso Senhor para que ele nos libere da nossa espera. Não vês o que estamos passando? Então Adam alayhi salam dirá: meu Senhor hoje tem uma ira que nunca teve antes e nunca mais terá. Ele proibiu-me a árvore e eu lhe desobedeci. Ó minha alma, nafsi, nafsi. Dirijam-se a outro que não seja eu. Dirijam-se até Nuh, profeta Noé alayhi salam. Então as pessoas irão até o profeta Nuh e dirão: ó Nuh, tu és o primeiro dos mensageiros enviado à terra, e Allah te denominou um servo agradecido. Não vês o que estamos passando? Então Nuh dirá: meu Senhor hoje tem uma ira que nunca teve antes e nunca mais terá. Ele me concedeu uma súplica e eu a pronunciei contra meu povo. Ó minha alma, dirijam-se a outro que não seja eu. Dirijam-se até Ibrahim alayhi salam. Então todos irão até o profeta Ibrahim, profeta Abraão alayhi salam,
e dirão: Tu és o profeta de Allah e seu amigo dentre as pessoas da terra. Interceda por nós perante nosso Senhor. E Ibrahim dirá: Meu Senhor hoje tem uma ira que nunca teve antes e nunca mais terá. Eu disse 3 mentiras e as mencionará. As 3 mentiras, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou que todas foram para defender a religião de Allah. E ele vai dizer: Ó minha alma, dirijam-se a outro que não seja eu, dirijam-se até Musa, profeta Moisés alaihi salam. Todos então irão juntos até o profeta Musa alaihi salam e dirão: Tu és o mensageiro de Allah. Allah te favoreceu entre as pessoas ao te dar a sua mensagem e falar contigo. Interceda por nós ante nosso Senhor. Não vês o que estamos passando? Então ele dirá: Meu Senhor hoje tem uma ira que nunca teve antes e nunca mais terá. Eu matei um ser humano que não me foi ordenado matar. Ó minha alma, dirijam-se a outro que não seja eu. Dirijam-se até Isa, profeta Jesus alaihi salam. Então todos se unirão e irão até Isa alaihi salam, até o profeta Jesus alaihi salam, e dirão: Tu és o mensageiro de Allah e sua palavra que foi dada a Maryam, e és um espírito dele, e falaste às pessoas desde o berço. Interceda por nós perante nosso Senhor. Não vês o que estamos passando? Ele dirá: Meu Senhor hoje tem uma ira que nunca teve antes e nunca mais terá. Ó minha alma, dirijam-se a outro que não seja eu, dirijam-se até Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E então toda a humanidade se dirigirá até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dirão: Ó Muhammad, tu és o mensageiro de Allah, és o selo dos profetas. Allah te perdoou teus pecados passados e futuros. Interceda por nós ante nosso Senhor. Não vês o que estamos passando? E o profeta sallallahu alaihi wasallam dirá: Eu farei isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pedirá permissão a Allah e lhe será concedida. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam cairá prostrado e louvará e glorificará Allah como nunca nenhuma criatura havia feito. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Muhammad, levanta a tua cabeça, fale e serás ouvido, peça e lhe será concedido, interceda que será aceita a sua intercessão. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam intercederá pela humanidade para que se inicie a prestação de contas. Então, subhanallah, vejam que todos os profetas, mesmo sendo mensageiros de Allah, sem pecados, estarão preocupados no dia do juízo final por erros humanos que eles cometeram, mesmo sendo profetas. Então, subhanallah, olha o temor dos profetas, e o único que intercederá pela humanidade será o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, por isso que ele tem essa posição louvada, essa posição privilegiada entre os profetas, porque ele é o único que poderá interceder no dia do juízo final pela humanidade. Então, subhanallah, depois disso, nós então nos dirigiremos para a prestação de contas. Mas antes disso, acontecerão 3 coisas importantes. Primeiro, vai aparecer Al-Hawd, que é o lago do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informou que este lago tem as suas águas mais brancas que o leite e mais doce que o mel. Seu aroma é mais delicioso do que o almíscar, e ao seu redor haverá recipientes de ouro e prata mais numerosos do que as estrelas. Essas águas, ou esse lago, virá do rio Al-Kawthar, que foi o rio concedido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no paraíso. Então, aquele que beber desse lago jamais sentirá sede. O profeta sallallahu alaihi wasallam estará num púlpito, num mimbar, acima do lago, e estará chamando as pessoas da sua umma, da sua nação, para vir beber desse lago. E ele reconhecerá as pessoas da sua umma através da sua luminosidade devido às abluções. Então, alguns irão até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para beber desse lago, mas quando o profeta sallallahu alaihi wasallam se aproximar deles para dar de beber, esses serão arrastados rapidamente para longe do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam vai dizer: Deixem eles são da minha umma. Então será dito: Você não sabe o que eles fizeram depois de ti. Ou seja, em outro hadith ainda fala: Você não sabe o que eles inovaram após ti. Então aqueles que inovam na religião de Allah, aqueles que inovaram
com relação à mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam olhará para eles e dirá: suhkan, suhkan, bu'dan, bu'dan. Afastem-se, afastem-se, distância, distância. A'udhu billah. Então imagine-se, né, vindo de longe, morrendo de sede, feliz por ver o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu primeiro encontro com o mensageiro de Allah, e feliz por beber do seu lago, né? Imaginem o profeta sallallahu alaihi wasallam feliz contigo, né? E satisfeito por tu ter seguido a sunna dele e te dando de beber do seu lago. Ou então, você feliz se aproximando do profeta sallallahu alaihi wasallam, querendo beber do seu lago, e os anjos virem e te arrastarem para longe dele por causa das tuas más ações, da tua inovação na religião, e o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo: afaste-se de mim, distância. Em qual dessas duas situações você quer estar? Cabe a você decidir como serão as suas ações e assim vai decidir qual será a tua situação no dia do juízo. Então, aqueles que seguem a sunna, aqueles que rezam, aqueles que fazem a ablução corretamente, aqueles que não inovam na religião de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam receberá essas pessoas e dará de beber do seu lago. E aqueles que inovam na religião, aqueles que ignoram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, serão afastados do profeta no dia do juízo final. Segunda coisa que vai acontecer antes da prestação de contas é que as pessoas serão vestidas conforme as suas ações, né? Então imaginem que qualquer evento importante nessa vida terrena, né, nós ficamos um bom tempo decidindo qual roupa nós iremos estar nesse dia, ou iremos usar nesse dia importante. No dia do juízo final, as pessoas serão vestidas conforme as suas ações. Algumas pessoas serão vestidas até o peito, outras até a cintura, outras até o joelho, outras mais, tudo isso conforme as suas ações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a respeito de Umar ibn Khattab, que foi um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse que ele virá arrastando sua vestimenta no dia do juízo final. Subhanallah. Então, por que ele virá arrastando sua vestimenta? Devido às suas boas ações. Como você irá estar vestido no dia da ressurreição? As tuas ações é que irão te vestir nesse dia. Então, e o terceiro ponto que vai acontecer antes da prestação de contas é que o inferno será mostrado para as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e aparecer o teu Senhor com seus anjos em desfile, e o inferno nesse dia for destacado. Então o homem recordará, porém de que lhe servirá a recordação. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: e o inferno será descoberto para os ímpios. Então lhe será dito, onde estão aqueles que adoravam em vez de Allah? Poderão acaso socorrer-vos ou socorrerem-se a si mesmos? Em outro versículo ainda diz: ouvi-lo-ão rugir borbulhante, a ponto de estalar de fúria. Cada vez que um grupo de réprobos for precipitado nele, os seus guardiões lhes perguntarão: acaso não vos foi enviado nenhum admoestador? Então, subhanallah, o inferno será trazido no dia do juízo final. E quando as pessoas virem o inferno, todas cairão de joelhos. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: e verás cada nação genuflexa, cada uma será convocada ante o seu registro. Hoje sereis retribuídos segundo o que tendes feito. E depois disso os pecadores ficarão em volta do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: por teu Senhor, que os congregaremos com os demônios e de pronto os faremos comparecer de joelhos à beira do inferno. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith ele disse: o inferno virá, terá 70.000 rédeas, sendo que cada rédea será puxada por 70.000 anjos. Subhanallah, imaginem a cena. O inferno será arrastado, terá 70.000 rédeas, e em cada rédea será puxada por 70.000 anjos. Já aqueles que obedecem a Allah, que são fiéis, e que obedecem a Allah e a seu mensageiro, não verão nada disso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: em verdade, aqueles a quem predestinamos o nosso bem serão afastados disso. Não ouvirão a crepitação da fogueira e desfrutarão eternamente de tudo quanto a sua alma apetecer. E o grande terror nos atribulará, e os anjos os receberão, dizendo-lhes: eis aqui o dia que vos fora prometido. Então, subhanallah,
Depois disso, sim, começará a prestação de contas. Mas, ainda antes disso, haverá um povo privilegiado. Haverá um povo que não vai precisar passar por nada disso. Que não vai precisar passar pela prestação de contas. Que vai direto, tem passagem direta para o paraíso. Esse é um pequeno grupo restrito, cujo profeta sallallahu alaihi wasallam nos mencionou no hadith e que nos dá uma grande esperança para a nossa nação. Esse grupo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: meu Senhor me prometeu que 70.000 da minha umma entrarão no paraíso sem serem levados em conta ou serem punidos. Com cada 1.000 deles, serão outros 70.000, mais 3 punhados dos punhados do meu Senhor, que seja louvado. Então, subhanallah, imaginem. São 70.000, com cada um deles tem mais 70.000. Desculpa, 70.000, com cada 1.000, outros 70.000. Então, vejam, subhanallah, a conta de quantos serão daqueles que não terão que prestar contas no dia do juízo final. São dentre os muçulmanos, crentes. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que essas pessoas são aqueles que confiam plenamente em Allah. Aqueles que não associam nada com Allah e que mantêm a sua confiança puramente em Allah. Então, esse grupo estará livre de tudo isso que nós falaremos de agora em diante, de toda a prestação de contas. Esse grupo vai direto para o paraíso. Subhanallah. Não precisarão prestar contas. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros um dia: vocês ficariam satisfeitos se vocês, muçulmanos, fossem 1/4 do povo do paraíso? Eles disseram sim. Então ele disse: vocês ficariam felizes se vocês fossem 1/3 das pessoas do paraíso? Eles disseram sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês ficariam satisfeitos se vocês fossem metade do povo do paraíso? Eles disseram sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: por aquele em cuja mão está a alma de Muhammad, eu espero que vocês sejam 2/3 do povo do paraíso. Subhanallah. Então, em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o povo do paraíso tem 120 fileiras, das quais 80 são dessa umma, e as outras 40 de todas as outras nações. Subhanallah, imaginaram a situação? 120 fileiras, 80 fileiras, só da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 fileiras da umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as outras 40 de todas as demais nações que vieram antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o povo do paraíso, a maioria deles é do povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso, sem dúvida, é uma grande bênção, né, que nós sejamos do povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma grande bênção nós podermos ser desse povo que é a maioria do paraíso, né, subhanallah. E no hadith ainda diz, né, que é 70.000, e com cada 1.000 são outros 70.000, né, e também 3 punhados dos punhados do meu Senhor. Ou seja, só Allah sabe quanto cabe nesse punhado que Allah subhanahu wa ta'ala, em cada um desses punhados que Allah subhanahu wa ta'ala colocará no paraíso sem prestar contas. Então, subhanallah, que Allah nos faça deles, que não precisaremos prestar contas no dia do juízo final. Então, agora nós falaremos da prestação de contas. Quanto à prestação de contas, nós temos 6 princípios pelos quais as pessoas serão julgadas. 6 princípios básicos, né, pelas quais as pessoas todas serão julgadas. Primeiro, não haverá injustiça. Não haverá injustiça. A justiça de Allah é perfeita. Né? Então, muita gente começa a perguntar: mas o que Allah vai fazer com as pessoas que são doentes? O que Allah vai fazer com as crianças? O que Allah vai fazer? Basta para nós sabermos que não haverá justiça. Não haverá nenhuma injustiça nesse dia. A justiça de Allah é perfeita.
Então, se nós sabemos disso, não temos com que se preocupar. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: quem tiver feito bem, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. Quem tiver feito mal, quer seja do peso de um átomo, vê-lo-á. Querem mais que isso? Então, cada coisa estará no seu lugar perfeito. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse, com relação às palavras de Luqman: ó filho meu, disse Luqman, em verdade, ainda que algo como o peso de um grão de mostarda estivesse oculto em uma rocha, fosse nos céus, fosse na terra, Allah o descobriria, porque é onisciente e sutilíssimo. Então, o primeiro ponto é que não haverá nenhuma injustiça. Allah subhanahu wa ta'ala será justo com todos, muçulmanos e não muçulmanos. Segundo princípio é que ninguém será castigado por pecados alheios. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro isso no Corão. E nenhum pecador arcará com culpa alheia. Em outro versículo, nenhuma alma receberá outra recompensa que não for a merecida. E nenhum pecador arcará com culpas alheias. No Islã, ninguém arca com culpas alheias. Isso é uma prova contra o conceito de pecado original, né, da fé cristã. Ou seja, ninguém recebeu pecado de Adão, nem de quem quer que seja. Nós não recebemos o pecado de outro. Cada um vai ser julgado pelo que ele fez. Só o único detalhe, a única exceção, digamos assim, é daquela pessoa que se desviou e desviou as outras com suas ações. Então, digamos que uma pessoa, além de ser desviada, ela convoca os outros para o desvio, seja com ações, seja com palavras. Então, essa pessoa arca com seu pecado e com o pecado daqueles que seguirem ele. Então, se eu chamei as pessoas para fazer o errado, eu vou ser cobrada também por todo aquele que seguiu o erro por culpa minha. Né? E se eu fizer o bem e chamar as pessoas para o bem, também terei a recompensa, né, daqueles que fizerem aquilo que eu convoquei. Então, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: certamente arcarão com o seu peso, assim como outros pesos além do seu. E no dia da ressurreição serão interrogados sobre tudo quanto houverem forjado. Ou seja, só carregará pecado alheio se ele incentivou ou ele convocou as pessoas para seguir aquele pecado, e então as pessoas seguiram por culpa dele. Então as pessoas serão castigadas também, mas ele vai ter uma parte do pecado delas por ter, né, subhanallah, por ter também incentivado eles a fazerem isso. E a pessoa que faz o bem e exorta para o caminho da retidão vai ser recompensado pelas suas boas ações e também terá recompensa similar de todos aqueles que seguiram seu exemplo e que se beneficiaram do seu conhecimento. Terceiro princípio é que os homens verão as obras que realizaram. Né? Todas as obras dos seres humanos serão registradas num livro. Então, os homens verão essas obras. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou no Corão: o livro registro e será exposto. Verás os pecadores atemorizados por seu conteúdo e dirão: ai de nós, que significa este livro? Não omite nem pequena nem grande falta, senão que as enumera. E encontrarão registrado tudo quanto tiverem feito. Teu Senhor não defraudará ninguém. Então nós sabemos que as obras, boas ou más, são anotadas por dois anjos anotadores, o da esquerda e da direita. Quando o homem morre, esse registro é selado. E quando chega o dia da ressurreição, cada um receberá o seu registro e lhe será dito: toma o teu registro, basta-te como juiz. Então, subhanallah. Quanto aos crentes, Allah subhanahu wa ta'ala disse: então, aquele a quem for entregue o seu registro na destra, dirá: ei-lo aqui, lede o meu registro, sempre soube que prestaria contas. Então, subhanallah, o crente, quando receber o seu registro, ele vai receber na mão direita e estará expondo para todo mundo, vai chamar todo mundo: olha, vem aqui, olhem meu registro, podem ler, porque eu sempre soube que prestaria contas. Então, subhanallah, é nesse dia que as pessoas podem se vangloriar pelas suas ações. Vai ser nesse dia que cada um vai se orgulhar pelas boas ações que fez. Nessa vida nós não temos que nos orgulhar por essas ações, porque nós não sabemos ainda o nosso destino final.
Mas naquele dia sim poderemos nos orgulhar. Nesse dia sim poderemos levantar o nosso livro e dizer, tá aqui minhas ações. Alhamdulillah, tá aqui as minhas ações. Eu me orgulho delas. Isso só depende de nós, irmãos. Isso só depende de nós. Se nós queremos estar orgulhosos desse livro, ou se nós estaremos, como disse Allah subhanahu wa ta'ala, em troca, aquele a quem for entregue seu registro na sinistra, ou na destra, ou na esquerda, dirá, ai de mim, quem dera não me tivesse sido entregue meu registro, nem jamais tivesse conhecido o meu cômputo. Subhanallah. Esse será o caso daqueles que são pecadores, que são hipócritas, que são incrédulos. Esses, quando virem seu registro na mão esquerda, terão vergonha, serão humilhados pelo seu registro. E quem escreveu esse livro foi ele mesmo. Então, subhanallah, todos nós estamos escrevendo um livro que publicaremos nesse dia. Ou estaremos orgulhosos desse livro, ou estaremos humilhados, né, ou ridicularizados pelo nosso próprio livro. O quarto princípio é que as boas obras serão multiplicadas. Subhanallah. E as más obras não. A misericórdia de Allah é tanta que implica na multiplicação das boas obras. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, quem tiver praticado o bem, receberá o décuplo pelo mesmo, ou seja, 10 vezes mais. Quem tiver cometido um pecado, receberá um castigo equivalente e não serão defraudados. Então, subhanallah. Na boa ação, Allah multiplica por 10. E a má ação é contabilizada como uma. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse em um hadith, a boa obra vale por 10 como ela ou mais. E a má obra vale por uma, ou a perdoarei. Se te apresentares perante mim com a imensidade da terra em pecados, mas sem me atribuires nenhum parceiro, eu te receberei com a imensidade da terra em perdão. Subhanallah. Então, no trono de Allah subhanahu wa ta'ala está escrito, a minha misericórdia é maior do que a minha ira. Então, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala será imensa nesse dia. Né? Como nós sabemos que a misericórdia de Allah é dividida em 100 partes. E Allah subhanahu wa ta'ala fez descer apenas uma parte para a terra. Toda a misericórdia que nós vemos na vida mundana faz parte de uma parte da misericórdia de Allah. E ele guardou 99 partes para agraciar seus servos no dia do juízo final. Então, as boas obras são multiplicadas e as más obras não são multiplicadas. Então, vamos ver alguns exemplos de obras que são multiplicadas. Né? E aqui, vou fazer um parênteses, né? Que, alhamdulillah, nós estamos nos aproximando do Ramadã. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda o Ramadã, né, com saúde, e que Allah permita que nós possamos aproveitar ao máximo o Ramadã para adorá-lo. A recompensa no Ramadã é multiplicada por 70. Então, todas as boas ações que nós vamos falar agora, que já são multiplicadas, no Ramadã elas são multiplicadas por 70 ainda. Então, as boas ações valem muito mais no Ramadã. O Ramadã é as portas da misericórdia totalmente abertas. Então, nós devemos aproveitar esses dias abençoados, que eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça chegar com vida nesses dias, que nós devemos aproveitar ao máximo esses dias para acumular boas ações. E assim nos orgulharmos do nosso livro no dia do juízo final. Então, alguns exemplos de algumas obras. Recitação do Corão. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem recita uma letra do livro de Allah, receberá a recompensa de uma boa obra, e cada boa obra vale por 10. Subhanallah. Cada letra do livro de Allah, cada letra do Corão em árabe, equivale à recompensa de uma obra. E essa boa obra vale por 10. Então, no Ramadã, 10 por 70, né? Então, subhanallah, quanto vale, né, 700 hasana por uma, ou boas ações, por uma letra do Corão. 700 boas ações por uma letra do Corão. Então, subhanallah, irmãos, vamos nos esforçar no Ramadã para recitar o Corão. Aí vamos me perguntar, o Corão em árabe? Essa recompensa para o Corão em árabe. Aquele que consegue ler com perfeição em árabe, tem essa recompensa. Aquele que não consegue ler com perfeição, aquele que se esforça e acaba
né, lendo com dificuldade, tem o dobro da recompensa. Vejam a misericórdia de Allah. Nós não temos desculpa para não tentar recitar o Corão. As suras menores, as suras mais curtinhas, nós botamos, tem vários sites na internet com a transliteração. Tentar recitar o Alcorão em árabe o máximo que nós pudermos. A recompensa é enorme por cada letra do Alcorão em árabe. Outra obra que é multiplicada é a recordação de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: há duas virtudes que, se o muçulmano consegue, entrará no paraíso. Ambas são fáceis e poucos a praticam. Dizer depois de cada salé, depois de cada oração, dizer Subhanallah 10 vezes, Alhamdulillah 10 vezes e Allahu Akbar 10 vezes. Essas são 150 na língua e 1.500 na balança. E quando fores para o teu leito, quando for dormir, diga Subhanallah, Alhamdulillah e Allahu Akbar 100 vezes. Essas são 100 na língua e 1.000 na balança. E quem de vocês faz 2.500 boas ações no dia? Os sahaba disseram, e como não poderíamos ganhá-las? O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Shaitan se aproxima de vocês na oração e lhe diz: lembra-se disso, lembra-se daquilo, até que termina a oração e vai embora sem fazer a recordação. E também vem quando vocês estão em vossos leitos e lhes distraem até que vocês dormem. Subhanallah, duas ações simples que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem conseguir fazer vai entrar no paraíso. Quer dizer Subhanallah, Alhamdulillah e Allahu Akbar 10 vezes, depois de cada oração. E dizer Subhanallah, Alhamdulillah e Allahu Akbar 100 vezes antes de dormir. Então, são obras, né, que são multiplicadas e que têm grande peso na balança no dia do juízo final. Outras ações que também que é multiplicada, as orações. As 5 orações valem por 50, conforme o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outras obras podem ser multiplicadas até 700 vezes. Né? Isso ocorre, por exemplo, com aqueles que gastam e contribuem com seus bens pela causa de Allah. Né? A caridade, contribuir por qualquer coisa que seja pela causa de Allah. Então, quanto maior a sinceridade no ato, na ação, maior a recompensa. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa diz: ah, mas eu não tenho nada para dar de caridade. Mas se tu der R$1 em caridade, com sinceridade, de repente tu tem a recompensa maior do que aquele que deu 10.000 sem sinceridade. Ou com sinceridade abalada. Então, subhanallah, o que determina a recompensa não é a quantidade, mas sim a sinceridade das ações. Sinceridade na qual nós atuamos e fazemos. E por último, o jejum. Né? Isso nos lembra o Ramadã também. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: todas as obras do homem terão recompensa multiplicada por 10 até 700 vezes. E Allah disse: exceto o jejum, que é para mim e eu mesmo recompensarei. Subhanallah. Ou seja, o jejum não é multiplicado por 10 nem por 700. Não, o jejum é uma recompensa que Allah mesmo dará para o seu servo. É algo exclusivo. É algo que tem uma recompensa que não pode ser determinada. Não tem um número exato. Então vejam a importância do jejum. Vejam a recompensa do jejum. E isso nos lembra mais uma vez o Ramadã, que está aí próximo. E eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nós possamos jejuar com fé e sinceridade nesse mês sagrado. O quinto princípio é que a misericórdia de Allah com seus servos chega ao extremo dele transformar as más ações em boas ações. Alguns hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam é dito que um homem será trazido no dia da ressurreição e será dito aos anjos: mostrem-no os seus pecados. Logo vai dizer: tal dia fizeste tal e tal coisa, tal dia fizeste tal e tal coisa. E o homem dirá: sim, não posso negar. Então o homem ficará desesperado. E Allah dirá: acaso não me pediste perdão? Então não me pediste perdão por esses pecados? Então Allah transformará cada má ação por uma boa obra. Então, subhanallah, chega ao ponto de que este homem, o profeta sallallahu alaihi wasallam narrou no hadith, que este homem dirá: ó Senhor,
fiz outras coisas que eu não vejo aqui. Já tem outros pecados que eu fiz e não estou vendo aqui. Né? Um dos sahaba chamado Abu Dharr disse, vi o mensageiro de Allah rir até que foram vistos seus dentes. Então, imagina, todos os pecados que nós pedimos perdão, Allah subhanahu wa ta'ala transforma eles em hasanat, em boas ações. E por último, princípio, os testemunhos. Quais são as testemunhas, né? Os testemunhos no dia do juízo final? Primeiro, o maior de todos os testemunhas no dia da ressurreição é o nosso Senhor, Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, Allah é testemunha de tudo. O segundo testemunho no dia da ressurreição serão os profetas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também. Allah subhanahu wa ta'ala disse, que será deles quando apresentarmos uma testemunha de cada nação e te designarmos, ó Muhammad, testemunha contra eles. O terceiro testemunho serão os anjos, da direita e da esquerda, os anotadores. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão, e cada alma comparecerá acompanhada de um anjo como guia e outro como testemunha. O quarto testemunho será a terra. A terra vai testemunhar pelas ações cometidas sobre elas. Imagina, cada pecado ou cada boa ação que tu fez em determinada terra, essa terra vem falar a teu favor ou contra ti no dia da ressurreição. Então, digamos, por exemplo, a pessoa, quando vai viajar para o Hajj, para peregrinação, por exemplo, ou para a Umrah, para peregrinação menor, cada terra pela qual ele passar será testemunha a favor dele no dia do juízo final. E se, por exemplo, Auzu Billah, ele viaja até outro lugar para fazer um pecado, cada terra pela qual ele passou testemunhará contra ele no dia do juízo. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, quando a terra executar o seu tremor predestinado e descarregar os seus fardos, o homem dirá que ocorre com ela. Nesse dia, ela declarará suas notícias. Segundo os sábios, declarar suas notícias significa vai dar o seu testemunho sobre o que fizeram em cima dela. O último testemunho será o próprio corpo. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, nesse dia, selaremos as suas bocas, porém, as suas mãos nos falarão e os seus pés confessarão tudo quanto tiverem cometido. O que vai ser perguntado para as pessoas? E aqui, eu vou fazer só um parêntese de novo, né? Que o cálculo, digamos assim, ou a prestação de contas, são de dois tipos. A prestação de contas do crente e a do incrédulo. A do crente, ele não é uma prestação de contas detalhado. É uma apresentação de ações. Ou seja, vai ser apresentado a essa pessoa que é crente, as suas ações. Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar sobre alguns dos seus atos, né? E logo vai relembrar esse servo as bênçãos que concedeu a ele. Esse servo responderá a Allah subhanahu wa ta'ala e logo Allah subhanahu wa ta'ala permitirá que ele possa retornar feliz para sua família no paraíso. Ou seja, será salvo da punição e alcançou a recompensa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, num hadith, quem for examinado minuciosamente no julgamento será punido. Né? Então, alguém perguntou para o profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito de um versículo onde fala dos crentes que terão um hisab fácil, ou uma avaliação fácil. Né? E ele disse, essa é a apresentação dos atos. O crente só é apresentado os atos para ele. Ele não é examinado minuciosamente. Já quem for examinado minuciosamente vai ser o incrédulo e este será castigado. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem quer que seja examinado minuciosamente no acerto de contas, está condenado. Então tem esses dois tipos. Né? O crente não vai prestar contas detalhadamente por tudo. Mas já o incrédulo vai precisar prestar contas minuciosamente e sofrerá nessa prestação de contas. O que vai ser perguntado? Primeiro, o que ele realizou na vida? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, os pés do homem não poderão se mover no dia da ressurreição até que seja interrogado sobre 4 coisas. Pela sua vida e o que fez nela, pelas suas obras e em que consistiram, por seus bens, de onde conquistou e como os gastou, e por seu corpo, em como o utilizou.
Então, isso será perguntado para as pessoas no dia do juízo final, na prestação de contas. Segundo, pelas bênçãos, os gozos da vida terrena. Allah subhanahu wa ta'ala vai perguntar sobre todas as bênçãos, todos os prazeres mundanos que ele concedeu a eles nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: então sereis interrogados nesse dia a respeito dos prazeres mundanos. Então, os gozos, tais como o alimento, a água, ter uma casa, ter saúde, tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala irá nos perguntar o que nós fizemos com essas bênçãos, se usamos elas na obediência a Allah ou se usamos contra, ou para desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Allah fica comprazido de um servo que come e após isso lhe louva, e que bebe e após isso lhe louva. Por isso nós devemos acostumar a nossa língua a sempre louvar a Allah pelas bênçãos que ele nos concede. Allah subhanahu wa ta'ala também vai nos perguntar sobre os nossos compromissos e promessas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e cumprir o convencionado, porque o convencionado será reivindicado. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá nos interrogar por isso. Também Allah subhanahu wa ta'ala disse: não digas ao humano que ignoras, porque pelo teu ouvido, pela tua vista e pelo teu coração, por tudo isso serás responsável. Qual vai ser a primeira obra pela qual os servos serão interrogados? A primeira coisa, que os crentes serão interrogados no dia do juízo final. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a primeira das obras pela qual será interrogado o homem é a sua oração. Se ela estiver bem, o homem terá êxito. E se for nula, será humilhado e será um perdedor. Se lhe faltar alguma oração obrigatória, o Senhor dirá: vejam se meu servo realizou alguma oração voluntária para completar com ela o que lhe falta. E assim será com o resto das suas obras. Ou seja, irmãos, a oração é a primeira coisa que nós devemos nos esforçar em fazer. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, a primeira coisa que vai nos perguntar sobre as orações. Se tiver certo, então nós vamos continuar. Se não tiver certo, acabou. Não tem mais o que perguntar. Entendeu? É como se fosse uma passagem. Se passou pela oração, será questionado pelas outras coisas, e inshallah estará salvo. Mas se não passar pelas orações, se não cumprir com as orações, não tem. Porque aquele que não cumpre com as orações não é considerado muçulmano. Então, subhanallah. Então, nós devemos nos esforçar em cumprir a oração. E são 5 orações obrigatórias. Não são 4, nem 3, nem 2. Então, quando nós perdemos uma oração sem motivo justificado, nós estamos cometendo um grande haram. Estamos deixando frágil a nossa ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que deixa a oração cai na heresia e nenhuma obra será válida se a pessoa não fizer as orações. Então, para alguns, a prestação de contas será fácil e para outros será difícil e longa. Alguns, como os crentes, terão a prestação de contas leve, serão apresentados as suas ações e logo serão perdoados e entrarão no paraíso. Mas outros terão uma prestação de conta bem difícil e longa. Entre eles, nós temos os mura'in, que são aqueles que são aparentadores. Aqueles que fazem as ações, boas ações, mas para aparentarem, sem sinceridade. Então, subhanallah, vejam esse hadith, que é um dos hadith mais difíceis, digamos assim, ou mais assustadores sobre o dia da ressurreição. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a primeira pessoa que será julgada no dia do juízo final será um homem que morreu mártir. Então, subhanallah, uma pessoa que morreu como mártir. As pessoas chamavam ela de mártir nessa vida terrena. Ele se apresentará e Allah lhe recordará a sua graça com ele e ele reconhecerá. Então Allah perguntará: que fizeste com ela, com essa graça? O homem dirá: lutei com ela até que morri mártir. Allah lhe dirá: mentira. Lutaste para que se diga, fulano é valente. E isso já foi dito. Então será ordenado que seja arrastado pelo seu rosto até ser lançado no fogo. O segundo, um homem que aprendeu a sabedoria
e que ensinou e recitou o Corão. Subhanallah, imaginem, um sábio que tinha conhecimento da religião e que recitava o Corão. Será trazido e lhe será exposta a graça de Allah sobre ele, e ele vai reconhecer essa graça. Então vai ser perguntado: o que fizeste com ela? Ele dirá: estudei a sabedoria e a ensinei, e recitei o Corão por ti. Allah dirá: mentira. Estudaste a sabedoria para que se diga: fulano é um sábio, e recitaste o Corão para que se diga: é um recitador. Isso já foi dito. Então será ordenado que seja arrastado sobre o seu rosto até ser lançado no fogo do inferno. E um homem que deu riquezas e bens será apresentado a Allah, que lhe recordará sua graça com ele, e ele as reconhecerá, e será perguntado: o que fizeste com ela? O homem dirá: dei caridade e gastei pela tua causa. Então Allah dirá: mentira. Deste caridade para que se dissesse que eras generoso, e isso já foi dito. Então será ordenado que ele seja arrastado sobre o seu rosto e lançado no fogo. Subhanallah, irmãos. Então, vejam como o pecado que é nós fazermos as boas ações, né? As ações que só devem ser feitas para agradar a Allah, com outro objetivo que não o de agradar a Allah. Fazer uma boa ação com o objetivo de ganhar benefícios mundanos. Ou seja, ganhar fama, ganhar reconhecimento, né? Porque no final essas três pessoas queriam o reconhecimento das pessoas e não a recompensa de Allah. E por isso Allah subhanahu wa ta'ala os castigou. Porque não buscaram Allah com essas ações. Então, irmãos, a importância da sinceridade quando nós fazemos as boas ações. Também, Allah subhanahu wa ta'ala vai reprovar alguns dos seus servos, ou os servos, né, por causa das suas faltas. Vejam esse hadith, por exemplo, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah, o Altíssimo, dirá no dia da ressurreição: ó filho de Adam, eu estava doente e não me visitaste. O homem dirá: ó Senhor, como posso visitar-te se tu és o Senhor dos mundos? Allah lhe dirá: não sabias, acaso, que o meu servo fulano estava doente e não lhe visitaste? Não sabias, acaso, que se houvesses visitado, havia de me encontrar junto a ele? Ó filho de Adam, pedi-te comida e não me alimentastes. O homem dirá: ó Senhor, como posso te alimentar se tu és o Senhor dos mundos? Allah lhe dirá: não sabias, acaso, que o meu servo fulano te pediu alimento e tu não o alimentaste? Não sabias, acaso, que se houvesses alimentado, encontrarias isso registrado comigo? Ó filho de Adam, pedi-te bebida e não me deste de beber. O homem dirá: ó Senhor, como posso alimentar-te ou dar-te de beber, se tu és o Senhor dos mundos? Allah lhe dirá: fulano te pediu bebida e tu não lhe deste. Não sabias, acaso, que se houveres dado, encontrarias isso registrado comigo? Então, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar as pessoas sobre essas ações. E sobre a prestação de contas dos crentes, Allah subhanahu wa ta'ala disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Allah se aproximará do crente e lhe cobrirá com a sua guarda e o protegerá. E lhe dirá: reconheces tal pecado? E tal pecado? O crente dirá: sim, ó Senhor. Até que lhe fará reconhecer seus pecados e pensar que está perdido. Então Allah lhe dirá: eu os acobertei por ti na vida terrena e os perdoo hoje. Então, subhanallah, Allah acobertou isso na vida terrena e hoje Allah perdoará essas pessoas pelo seu arrependimento. Mas esse arrependimento foi na vida terrena, né? As pessoas que se arrependeram ainda na vida terrena. Então, vejam que depois da prestação de contas, as obras serão pesadas na balança. E a balança é onde serão avaliadas as obras quanto a seu peso justo, né? O que será pesado nessa balança serão as ações e também as pessoas, né? Conforme alguns sábios entendem, mas o peso não será segundo o peso corporal, e sim segundo a sua fé. Então vamos ver alguns exemplos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: duas palavras fáceis para a língua, pesadas na balança e queridas para o clemente. Glorificado seja Allah e louvado, subhanallahi wa bihamdi, e glorificado seja Allah o magnífico, subhanallah al-azim.
Duas palavras fáceis, pesadas na balança. Também disse, nada pesará mais sobre a balança no dia da ressurreição que o bom caráter. E disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam, virá no dia da ressurreição um homem gordo e grande, e ante Allah não pesará mais do que a asa de um mosquito. Logo se trará um homem magro e pequeno, de pernas finas, que pesarão como montanhas. Subhanallah. Tinha um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam chamado Abdullah ibn Mas'ud. E ele era muito magrinho e tinha as pernas muito fininhas, que quando ele caminhava o vento arrastava ele. E isso fez as pessoas rirem dele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, de que vocês estão rindo? Eles disseram, ó profeta de Allah, da finura das pernas dele. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por aquele que tem a minha alma em suas mãos, que ambas pesarão mais do que a montanha de Uhud na balança. Tudo isso por causa da sua fé. Então, outro exemplo, na prestação de contas, está o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele disse, uma pessoa da minha nação, da minha umma, será chamada à presença de todas as criaturas no dia do juízo final. 99 registros dos seus atos serão revelados, cada um se estendendo até onde a vista alcança. Então, subhanallah, imaginem, uma pessoa que tem 99 registros de más ações. E cada um desses registros, ele tem, se estende, né, até onde a vista alcança. Então, será perguntado para ele, você nega qualquer um desses atos? Ele responderá, não, meu senhor. Em seguida, será perguntado para ele, você tem alguma desculpa para esses pecados? Ou alguma boa ação em contrapartida? O homem que vai estar aterrorizado dirá não. Então vai ser dito, sim, você praticou alguns bons atos. Nenhuma iniquidade recairá sobre você. Não tem nenhuma injustiça. Então será mostrado para ele um cartão, um pequeno cartão, onde está escrito La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Testemunho que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. E ele vai perguntar, oh Allah, que cartão e que registros são esses? Será dito a ele, nenhuma injustiça recairá sobre você. E os 99 registros serão colocados num prato da balança e o cartãozinho no outro prato da balança. E o cartão pesará mais do que os registros. Subhanallah. Isso tudo porque uma vez na vida dele, ele disse com sinceridade, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Então, irmãos, vejam a sinceridade, o quanto vale a sinceridade das boas ações. Ele tinha uma única boa ação, que era a shahada. E essa única boa ação ele fez com sinceridade. Então, irmãos, façam tudo com sinceridade. Então, após a prestação de contas, cada nação vai seguir aquilo que adorava. Né? Aqueles que adoravam o sol, seguirão o sol até o inferno. Então, cada nação vai seguir aquilo que adorava. E Allah vai aparecer para os muçulmanos, para os crentes. E aqueles que se prostravam voluntariamente a Allah cairão prostrados. Já o hipócrita não vai conseguir se prostrar. Os crentes serão levados até o Sirat. O que é o Sirat? O Sirat é uma ponte que fica acima do inferno. Que é uma ponte fina, onde tem espinhos, ganchos e resvala. Então, essa ponte é onde a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terá que passar como última prova, digamos assim, até chegar ao paraíso. E essa ponte é extremamente difícil de passar nela, exceto os crentes que serão socorridos pelas suas boas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, as nações serão chamadas segundo seus ídolos e o que costumavam adorar, uma a uma. Logo virá nosso Senhor e dirá, quem vocês estão esperando? Eles dirão, estamos esperando o nosso Senhor. E ele dirá, apareça para nós. E Allah se manifestará sorrindo para eles. Logo parte com eles, e eles o seguirão. Allah dará a cada um deles, crentes e hipócritas, todos da nação do profeta Muhammad, uma luz, e logo continuarão seguindo Allah. Na ponte sobre o inferno, haverá garfos e ganchos, que pegarão aqueles que Allah deseja que sejam pegos. Logo se extinguirá a luz dos hipócritas. Logo passarão os crentes a salvo,
Os do primeiro grupo terão um rosto como a lua cheia. 70.000 passarão sem render contas. Logo os demais serão como as estrelas do céu. Então, em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os crentes cruzarão a ponte, uns como um piscar de olhos, outros como um raio, outros como vento, alguns como cavalos ou camelos. Alguns passarão a salvo, outros passarão com alguns ferimentos dos ganchos e outros cairão no fogo. Então, subhanallah. Vejam que tudo vai depender das ações. Quanto mais boas ações, mais rápido passa pela ponte. Né? E quanto menos boas ações, quanto mais pecados, é possível que a pessoa caia no inferno. Então vejam que onde vai estar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no momento que as pessoas da nação dele tiverem que passar pela ponte? Ele vai estar ao lado da ponte, implorando a Allah: oh Allah, salve ele. Oh Allah, salve ele. Imagina, para cada um da nação dele que vai passar, ele vai estar implorando a Allah para que ele seja salvo. Então, subhanallah, alhamdulillah que nós pertencemos à umma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essa é uma das maiores bênçãos de Allah sobre nós. Então vamos fazer por merecer e pertencer à melhor umma da humanidade. É haram para nós, irmãos, depois de saber toda a preocupação e toda a misericórdia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem com a nossa umma, tem com nós, né? Seguirmos a sua sunna, não seguirmos a sua sunna, né? E não estudarmos a sua história. É haram para nós que dizemos ser da umma do profeta Muhammad, não conhecer a história do profeta, não seguir a sunna do profeta e nem se importar com isso. O profeta Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: chegou-vos um mensageiro de vossa raça que se apiada do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos e é compassivo e misericordioso para com os fiéis. Quanto aos hipócritas, o que vai acontecer na hora de passar na ponte? Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: será o dia em que verás, ó Muhammad, os fiéis e as fiéis com a luz a se irradiar ante eles, pela sua crença. Nesse dia, vos alviçaremos com jardins abaixo dos quais correm os rios, onde morareis eternamente. Tal será a magnífica recompensa. Será também o dia em que os hipócritas e as hipócritas dirão aos fiéis: esperai-nos, para que nos iluminemos com a vossa luz. Se lhes há retrucado: voltai atrás e buscai a sua luz. Entre eles se elevará uma muralha provida de uma porta, por detrás da qual estará a misericórdia e em frente à qual estará o suplício infernal. Os hipócritas clamarão: acaso não estávamos convosco? Se lhes há replicado: sim, porém caístes em tentação, vos enganastes mutuamente e duvidastes da religião, e vossos desejos vos iludiram, até que se cumpriram os desígnios de Allah, e o sedutor vos enganou a respeito de Allah. Assim, pois, hoje não se aceitará resgate algum por vós, nem pelos incrédulos. A vossa morada será o fogo, que é o que merecestes e que funeste o destino. Então, o que vai acontecer? Quando chegarem na ponte para atravessar, Allah subhanahu wa ta'ala vai ter dado uma luz para cada um, a luz dos incrédulos, a luz dos hipócritas vai se apagar. Então, assim como eles enganavam os crentes na vida terrena, Allah vai enganar eles no dia do juízo final. Então, quando os crentes virem que a luz dos hipócritas se apagou, os crentes passarão na ponte suplicando: ó Senhor nosso, completa-nos a nossa luz e perdoa-nos, porque Tu és onipotente. Então, subhanallah. Para encerrar nossa aula, eu gostaria que nós imaginássemos um pouco o cenário da prestação de contas. Porque é bom que nós possamos sentar e refletir um pouco sobre isso. Porque é um dia que virá, sem dúvida alguma, né? E nós precisamos estar preparados para esse dia. Então imaginem-se, irmãos, agora em pé, esperando a prestação de contas, com o coração batendo forte. Imaginem todas as criaturas, desde o primeiro ser humano até os últimos. E agora, tu é chamado no meio dessas pessoas, né, pelo seu nome, perante todas as criaturas. Onde está fulano, filho de fulano? Onde está fulana? E saberás que, nesse momento, tu deverás estar em pé perante Allah para prestar contas. Imagina os anjos vindo te buscar e você passando entre todas as fileiras e a humanidade toda olhando para você. E agora? Imagina você na frente do teu Senhor, o Senhor dos mundos,
com teu livro na mão direita ou na esquerda, informando tudo o que tu fizeste, todos os teus segredos, tudo será desvendado perante todos. E ele, Allah subhanahu wa ta'ala, vai te perguntar, o que preparaste para o meu encontro? Você vai pegar teu livro e vai ter que ler perante Allah e perante todas as criaturas. Imagina o teu medo, o teu desespero de ver ali todas as tuas faltas. Quantos pecados você já tinha até esquecido e agora está se lembrando deles? Quantos pecados você tinha escondido e agora tem que mostrar perante todos? O filme da tua vida vai passar na tua frente, perante todos. E que triste estaremos todos nós por todo o tempo que nós desperdiçamos sem obedecer a Allah. Como estaremos tristes por cada minuto que nós desperdiçamos em não obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina o teu desespero, a tua tristeza por não ter aproveitado mais o teu tempo na adoração de Allah. E ver que agora já é tarde demais. E Allah dizendo a sentença, A'udhu Billah, dizendo a vossa morada é o fogo, que é o que merecestes. Ou imagina a tua felicidade em encontrar Allah, aquele ao qual passaste a vida adorando. Feliz em se encontrar com o Senhor dos mundos. E Allah feliz em se encontrar contigo, sorrindo. Imaginem Allah subhanahu wa ta'ala aproximando você dele e te cobrindo com a sua misericórdia. E sem humilhação alguma, perdoar todas as tuas faltas. E te dizer que está satisfeito contigo por tudo aquilo que tu fizeste. Por teres realmente acreditado que essa vida terrena não era nada mais do que um teste. Imagina Allah subhanahu wa ta'ala dizendo para você agora, entra no paraíso, onde não sentirás temor nem tristeza. Eis o paraíso que herdastes em recompensa pelo que fizestes. Qual dessas sentenças queremos escutar, irmãos? Qual dessas duas sentenças nós queremos escutar? Inshallah, nós escutaremos, inshallah, a do paraíso. Ó Allah, te imploramos o paraíso e tudo que nos faça aproximar dele em palavras e ações. Nos refugiamos em ti contra a tua fúria e teu castigo, e tudo que nos aproxima dela em palavras e ações. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja dos nossos pecados, que nos proteja do nosso nafs, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos daqueles que receberão nossos livros na direita, e que Allah perdoe a nós e aos nossos irmãos muçulmanos no dia de prestar contas. E eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que da mesma maneira que Ele nos uniu hoje na sua obediência, que Allah nos una no paraíso junto a todos os virtuosos. Que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.